Quem é o escravo fiel e discreto? No Evangelho de Mateus, capítulo 24, Jesus faz uma grande profecia sobre os sinais que marcam a era da consumação e que antecedem sua volta. Alguns desses sinais são guerras, terremotos, fome, epidemias e a pregação das boas novas do reino de Deus. Assim, com base nos sinais que Jesus descreveu, os cristãos verdadeiros conseguiriam identificar a proximidade da volta de Cristo. Mas em Mateus 24:36, Jesus deixou claro que, ainda que os cristãos fossem capazes de reconhecer profeticamente a era da consumação, que é um período menos específico, o dia e a hora da volta de Cristo ninguém pode saber. Nem o próprio Jesus possuía tal informação. A expressão "o dia e a hora" refere-se a um momento preciso e imprevisível, ao passo que a era da consumação é um período maior e perceptível. Então, ao citar essas palavras, Jesus nos ensinou que, embora possamos ter uma noção cronológica da época da sua volta, não podemos saber exatamente o dia e a hora em que isso ocorrerá. Assim sendo, surge uma questão: qual deve ser a postura, a atitude, a mentalidade, a conduta de todos os cristãos e de cada cristão, visto que não podemos saber o dia e a hora da volta de Cristo? A resposta para tal pergunta se encontra em 4 ilustrações que Jesus fez no Evangelho de Mateus, capítulos 24 e 25. 1. A ilustração do ladrão. 2. A ilustração do escravo fiel. 3. A ilustração das 10 virgens. E 4. A ilustração dos talentos ou a ilustração do escravo bom. Essas 4 ilustrações são apresentadas em sequência e sem intervalos, e elas são abordagens diferentes para o mesmo ensino, isto é, são ilustrações que servem para criar uma imagem vívida nas mentes dos leitores sobre a postura, a atitude, a mentalidade e a conduta que o Senhor espera de todos nós e de cada um de nós. Essas ilustrações não são profecias, tampouco possuem personagens proféticos, mas são ilustrações cujo foco está nos atributos dos personagens. Alguns atributos são negativos e devem ser evitados. Outros são excelentes e devem ser imitados. Comecemos analisando a ilustração do ladrão. Jesus disse: "Mas sabei isto, que se o dono da casa tivesse sabido em que vigília viria o ladrão, teria ficado acordado e não teria permitido que a sua casa fosse arrombada. Por esta razão, vós também mostrai-vos prontos, porque o Filho do Homem vem numa hora em que não pensais." Qual é o sentido dessa ilustração? O sentido é simples. Cada cristão deve estar acordado, vigilante pela volta de Cristo, assim como um dono de uma casa deve estar acordado na espera de um ladrão que chegará em uma hora imprevisível. Será que esses personagens são símbolos proféticos de Jesus Cristo e dos cristãos? Não, não são. Responda a seguinte pergunta: o ladrão da ilustração é Jesus Cristo ou é como Jesus Cristo? Evidentemente, um ladrão é um criminoso, e a Bíblia ensina que um ladrão deve ser excomungado da congregação. Portanto, o ladrão não pode ser uma representação profética de Jesus Cristo. Mas Cristo é como o ladrão em um sentido exclusivo. O Senhor é imprevisível, assim como um ladrão é imprevisível. O sentido da ilustração está nos atributos dos personagens. A quem o ladrão representa, então? O ladrão representa a imprevisibilidade. E a quem o dono da casa representa? Ele representa o conceito de vigilância. E o que a casa representa? Não representa nada, mas é apenas um elemento da ilustração. A casa não representa, por exemplo, as congregações ao redor do mundo. Nós vamos deixar por último a ilustração do escravo fiel. Analisemos agora a ilustração das 10 virgens. Nos tempos bíblicos, era comum que algumas virgens formassem um cortejo para esperar o noivo que estava prestes a se casar. Nós lemos em Mateus 25, do 1 ao 13. O reino dos céus se tornará então semelhante a 10 virgens, que tomaram as suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo. 5 delas foram tolas e 5 foram discretas, pois as tolas tomaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo, ao passo que as discretas levaram óleo nos seus recipientes, junto com as suas lâmpadas. Demorando o noivo, todas elas cochilaram e adormeceram. Logo no meio da noite levantou-se um grito: "Aqui está um noivo, ide ao encontro dele." Todas aquelas virgens levantaram-se então e puseram as suas lâmpadas em ordem.
As tolas disseram às discretas: Dai-nos do vosso óleo, porque as nossas lâmpadas estão prestes a apagar-se. As discretas responderam com as palavras: Talvez não haja suficiente para nós e para vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Enquanto foram comprá-lo, o noivo chegou e as virgens que estavam prontas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta foi fechada. Depois veio também o resto das virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre para nós. Ele disse em resposta: Eu vos digo a verdade, não vos conheço. Portanto, mantende-vos vigilantes, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Esta última frase é o sentido da ilustração. Assim como na ilustração do ladrão, o sentido da ilustração das 10 virgens é criar nas mentes dos leitores o conceito vívido de vigilância e preparação. 5 dentre as 10 virgens foram sábias e 5 foram tolas. Por que 5 foram sábias? Porque elas levaram óleo extra para suas lâmpadas, ou seja, elas se prepararam para uma possível demora da parte do noivo. Elas foram vigilantes. Já as outras 5 virgens foram tolas, porque elas não levaram óleo suficiente para as suas lâmpadas. Será que o noivo dessa ilustração representa Jesus Cristo? Não, não representa. Assim como o ladrão tampouco representa Jesus Cristo. O noivo não é Jesus, mas Jesus é como o noivo em um sentido exclusivo, a imprevisibilidade de sua vinda. A quem o noivo representa, então? A ninguém. O noivo da ilustração demora na sua chegada e mostra inflexibilidade ao pedido das virgens para entrar para a festa. E estes atributos Cristo também possui. E o que as virgens sábias representam? Elas representam atributos positivos, como vigilância, prontidão e discernimento. E o que as virgens tolas representam? Elas representam atributos negativos, como displicência, negligência e despreparo. Atributos a serem evitados por cada cristão. E o que o óleo e a lâmpada representam? Será que representam luzes espirituais? Não. O óleo e a lâmpada não representam nada, mas são apenas elementos da ilustração sem sentido espiritual em si mesmos. O sentido da ilustração é: cada cristão deve agir com a mesma vigilância e prontidão das virgens sábias. Analisemos agora a ilustração dos talentos ou do escravo bom. Em Mateus 25, 14 ao 30, nós lemos: Pois é assim como quando um homem, prestes a viajar para fora, convocou escravos seus e confiou-lhes os seus bens. E a um deles deu 5 talentos, a outro 2, e a ainda outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e viajou para fora. Aquele que recebera 5 talentos foi imediatamente e negociou com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo, aquele que recebera 2 ganhou mais 2. Mas aquele que recebera apenas 1 foi e cavou no chão e escondeu o dinheiro de prata de seu amo. Depois de muito tempo, voltou o amo daqueles escravos e ajustou contas com eles. Apresentou-se então o que recebera 5 talentos e trouxe 5 talentos adicionais, dizendo: Amo, confiaste-me 5 talentos, eis que ganhei mais 5 talentos. Seu amo disse-lhe: Muito bem, escravo bom e fiel. Foste fiel em poucas coisas, designar-te-ei sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu amo. A seguir apresentou-se aquele que recebera 2 talentos e disse: Amo, confiaste-me 2 talentos, eis que ganhei mais 2 talentos. Seu amo disse-lhe: Muito bem, escravo bom e fiel. Foste fiel em poucas coisas, designar-te-ei sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu amo. Por fim, apresentou-se aquele que recebera 1 talento e disse: Amo, eu sabia que és homem exigente, ceifando onde não semeaste e ajuntando onde não joeiraste. Por isso fiquei com medo, e fui e escondi no chão o teu talento. Aqui tens o que é teu. Em resposta, seu amo disse-lhe: Escravo iníquo e indolente, sabias, não é verdade, que ceifo onde não semeei e ajunto onde não joeirei? Pois bem, devias ter depositado meu dinheiro de prata junto aos banqueiros, e, na minha chegada, eu estaria recebendo o meu com juros. Portanto, tirai-lhe o talento e dai-o àquele que tem 10 talentos. Pois a todo aquele que tem, mais será dado, e ele terá abundância. Mas, quanto àquele que não tem,
até mesmo o que tem lhe será tirado. E lançai o escravo imprestável na escuridão lá fora. Ali é onde haverá o seu choro e o ranger de seus dentes. Esta ilustração é similar à das 10 virgens. A quem o amo representa? A ninguém. Mas o foco da ilustração está nos atributos dos personagens. O amo possui atributos marcantes. Ele é rígido para com o escravo mau, mas ele sabe recompensar os bons escravos. Ele pune o escravo preguiçoso, mas promove os escravos diligentes. Em outras palavras, o amo não é Jesus, mas Jesus é como o amo no que tange aos atributos do personagem. A quem representa os escravos bons e fiéis? Esses escravos não representam pessoas, mas representam atributos positivos, tais como a diligência, a vigilância e a prontidão. Atributos a serem imitados por cada cristão. E o que representa o escravo iníquo? O escravo iníquo representa atributos negativos, tais como a preguiça, a displicência e o medo, atributos a serem evitados por cada cristão. E os talentos, será que representam talentos espirituais? Os talentos não representam nada. Os talentos são apenas elementos da ilustração, assim como a lâmpada e o óleo na ilustração das 10 virgens e a casa na ilustração do ladrão. Por último, analisemos a ilustração do escravo fiel. Em Mateus 24, 45 a 51, nós lemos: Quem é realmente o escravo fiel e prudente, a quem o seu senhor encarregou dos seus domésticos, para lhes dar o alimento no tempo apropriado? Feliz aquele escravo, seu senhor, quando vier o encontrar fazendo isso. Digo a verdade a vocês, ele o encarregará de todos os seus bens. Mas, se aquele escravo mau disser no coração: Meu senhor está demorando, e começar a espancar seus coescravos, e a comer e a beber com os beberrões, o senhor daquele escravo virá num dia em que ele não espera, e numa hora que ele não sabe, e o punirá com a maior severidade. Ele designará um lugar entre os hipócritas. Ali é que haverá o seu choro e o ranger dos seus dentes. Nessa ilustração, será que Jesus é o Senhor? Não, mas Jesus é como o Senhor da ilustração em alguns sentidos. A volta de Cristo é imprevisível, assim como a volta do amo da ilustração é imprevisível. Perceba que Jesus menciona mais uma vez o dia e a hora como algo imprevisível, fazendo referência mais uma vez às suas próprias palavras, no versículo 36. Ademais, o Senhor da ilustração sabe recompensar o escravo que foi fiel e sabe punir o escravo que foi mau. E esses atributos Jesus também tem. Portanto, o personagem da ilustração não representa Jesus, mas Jesus é como o personagem da ilustração no sentido dos atributos do personagem. E a quem representa o escravo fiel? O escravo fiel não representa pessoas específicas, mas representa os atributos demonstrados pelo personagem. Em outras palavras, o escravo fiel é um símbolo de diligência, prontidão, vigilância, fidelidade e confiabilidade. Atributos estes que cada cristão ao redor do mundo deve demonstrar. E quanto ao escravo mau? Esse escravo representa atributos negativos, a saber, displicência, negligência, descaso e preguiça, atributos a serem evitados por cada cristão ao redor do globo. E o que a comida dada pelo escravo representa? Será que representa alimento espiritual? Não. A comida que o escravo dá na ilustração é apenas um elemento da ilustração, assim como os talentos na outra ilustração e a lâmpada com óleo na ilustração das 10 virgens. A comida que o escravo dá é um método pelo qual ele se mostra vigilante na ilustração. De forma similar, cada cristão deve agir com a mesma diligência e confiabilidade que o escravo fiel mostrou quando deu comida aos seus coescravos no tempo apropriado. Este é o sentido da ilustração, a saber, os atributos dos personagens.